continuando nossa videoaula, né, nossas videoaulas. Hoje nosso conteúdo é novo, conteúdo de gramática novo, que a gente vai falar sobre as orações subordinadas adjetivas. Antes de mais nada, lembrando vocês para passar lá na plataforma Class, depois de assistir a videoaula, para fazer nossas atividadezinhas propostas, tá bom? Por favor, meu povo, os desafios, né, o quiz, respondam só uma vez. Não respondam 5, 6 vezes, porque para corrigir é muito complicado, porque às vezes eu vou corrigir de uma pessoa, aí quando eu passo para o próximo é da mesma pessoa de novo. Então respondam só uma vezinha que tá ótimo, tá bom? Outra coisa, lembrando da leitura do livro, né, A Hora da Estrela de Clarice Lispector. Lembrando que vai ter uma atividadezinha próxima semana a respeito do livro Valendo Nota para a Literatura. Tá bom? Então, espero que vocês já tenham lido, ele é bem fininho, bem rapidinho de ler, feito as anotações necessárias e estejam prontos para poder fazer as questões, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Então, como eu falei, nós vamos começar a falar sobre as orações subordinadas adjetivas. A gente já viu no começo do ano as orações subordinadas substantivas, que eram aquelas que se dividiam em 6. Né, sujeito, aposto, complemento nominal, predicativo, objeto indireto, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ver agora as orações subordinadas adjetivas. Subordinadas porque elas dependem, né? Elas dependem da oração principal. E adjetivo por quê? Porque ela vai ter a função de adjetivo da oração principal. Ou seja, o que é o adjetivo? É aquilo que caracteriza, né, um substantivo. Então, nesse caso aqui, a minha oração subordinada adjetiva, ela tem a função de caracterizar a minha oração principal, dar uma característica para ela, certo? Essas orações subordinadas, elas estão muito ligadas ao sentido que vai se dar à oração. Isso a gente vai entender rapidinho, certo? Então, essas orações subordinadas, elas não são ligadas por conjunções, né? O que acontecia nas orações coordenadas e nas orações subordinadas substantivas. Elas sempre eram ligadas por conjunções. Nesse caso, as minhas orações subordinadas adjetivas, elas vão ser ligadas pelos pronomes relativos. Lembram a aulinha passada? Se você não está lembrando dos pronomes relativos, volta lá na aulinha passada e dê uma revisadinha básica, tá bom? Mas a gente estava falando sobre os pronomes relativos e agora a gente vai conseguir entender a importância desse estudo dos pronomes relativos, entender como usar, quando usar, para auxiliar, para a gente dar uma entendida muito básica nas orações subordinadas adjetivas, certo? Então vamos lá. As orações subordinadas adjetivas, elas se dividem em duas, que são as explicativas e as restritivas. O que vai diferenciar uma da outra? É o uso da vírgula. Enquanto as explicativas eu vou usar uma vírgula, né? Na restritiva eu não uso a vírgula. E essa vírgula é que vai fazer toda a diferença no sentido da minha oração, certo? Lembrando também que as minhas orações subordinadas adjetivas, elas sempre vão vir incluídas no meio da minha oração principal. Na maioria das vezes a gente vai encontrar elas no meio da oração principal e não no final ou no começo, tá bom? Ela sempre vai vir ali no meio, certo? Com essa função de explicar a oração principal ou de restringir essa oração principal, tudo bem? Então, as orações subordinadas explicativas, como eu falei, ela serve para explicar um termo, certo? Exemplo, vamos ver aí um exemplo dela, certo? Que vai aparecer aqui do ladinho. Os jogadores de futebol que são iniciantes não recebem salário. Percebam aí que eu tenho os jogadores de futebol e eu tenho que são iniciantes, então aí eu tenho esse que, né? E aí para eu saber se é um pronome relativo ou uma conjunção, o que eu faço? Eu tento substituir ele, né, por a qual ou os quais. Então, se tiver o mesmo sentido, se ficar com o mesmo sentido da oração, eu sei que é um pronome relativo, então vai ser uma oração subordinada adjetiva.
Então, exemplo, jogadores de futebol, os quais são iniciantes, recebem salários. Então, eu já sei aí, né, que é um pronome relativo, então é uma oração subordinada adjetiva. Não recebem salário. Percebam aí que eu tenho separando, né, a minha oração principal da minha oração subordinada, vírgulas, né? Então, os jogadores de futebol, vírgula, que são iniciantes, fecho a vírgula de novo, não recebem salário. Então, esse que são iniciantes vai ser minha oração subordinada. Vocês percebam que ela está aí encaixada no meio da minha oração principal. Então, se caso eu queira tirar essa minha oração, não vai ter tanto impacto no sentido da minha oração. Percebam, os jogadores de futebol não recebem salários, certo? Então, não faz muita falta, né? Mas eu preciso para que eu saiba quem são esses jogadores de futebol que não recebem salário, né? Então, que são iniciantes? Então, eu estou explicando que todos os jogadores de futebol que são iniciantes não recebem salário. Essa minha vírgula aí, ela está sendo usada para explicar quem são esses jogadores de futebol, né? Que são os iniciantes. Tudo bem? Então, a minha oração subordinada explicativa, ela vai vir sempre entre vírgulas e vai explicar a minha oração principal, certo? O termo da minha oração principal. Tudo bem? Outro exemplo, a energia que não é fácil de definir pode ser sentida a todo momento. Então, percebam aí também que eu tenho, né, que não é fácil de definir, separado por duas vírgulas, né, uma vírgula no começo e no final. Então, eu posso dizer que aí eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Por quê? Primeiro eu estou iniciando ela, né, com uma vírgula, e eu estou iniciando ela com o meu pronome relativo, né, que é o pronome relativo que eu posso substituir por o qual ou os quais, certo? Então, se eu tirar essa parte aí que está sendo separada por vírgula, a oração ela não muda muito o sentido dela, certo? A energia pode ser sentida a todo momento, certo? Então, quando eu encaixo essa oração subordinada adjetiva, eu estou explicando o termo que foi falado. Então, o que não é fácil definir? A energia. Eu estou dizendo que a energia não é fácil definir. A energia que pode ser sentida a todo momento, ela não pode ser definida. Tudo bem? E aí nós vamos falar também da oração subordinada restritiva. O que quer dizer restritiva? Ela quer dizer que ela vai restringir o sentido para apenas um termo, certo? Ele não vai explicar a oração inteira, mas ele vai explicar uma parte dessa oração. Exemplo. Os artistas que declararam seu voto foram criticados. Percebam aí que eu tenho, né, que declararam seu voto. Então, aí vai ser minha oração subordinada. Ela se encontra no meio da minha oração principal, certo? Que está sendo iniciada pelo pronome relativo que, certo? E o que eu estou querendo dizer aí? Que vocês percebam que eu não usei a vírgula. Então, se eu não usei a vírgula, eu estou dizendo que o quê? Que apenas os artistas que declararam seu voto foram criticados. Não foi todos os artistas. Se eu quisesse falar que foram todos os artistas, eu colocaria uma vírgula. Então, ficaria os artistas, vírgula, que declararam seu voto, vírgula, foram criticados. Colocando a vírgula, eu estou dizendo que foram todos os artistas. Tirando a vírgula, eu estou dizendo que foram apenas aqueles que declararam o voto. Então, tenham em mente aí que as orações subordinadas adjetivas, com vírgula, eu estou me referindo ao todo, certo? Sem vírgula, eu estou me referindo a uma parte, tá bom? A gente vai ver agora na lousa umas frases para tentar entender e identificar aí como a gente vai usar e identificar essas orações subordinadas adjetivas, certo? Porque é muito comum em provas, né? Cai muito no Enem também essas orações subordinadas para que as pessoas identifiquem o sentido da frase, certo?
E muitas vezes, na hora de fazer uma redação, nós acabamos usando essas orações, só que colocando vírgula onde não precisa, certo? E acabando mudando todo o sentido. Então, vocês percebam que as orações subordinadas adjetivas, elas vão se diferenciar em relação ao sentido, certo? Elas estão muito ligadas ao sentido da oração. Que quando são explicativas e eu uso vírgula, eu estou falando de um todo, eu estou explicando toda a oração principal, incluindo todos, certo? E quando não tenho a vírgula, eu estou restringindo, eu estou falando somente de uma coisa, tá bom? Pronto, vamos lá. Então, vamos tentar entender aí qual é a diferença das orações subordinadas adjetivas, restritivas e das explicativas. Como eu falei, as orações subordinadas adjetivas, elas têm muito de sentido, sabe? O conceito principal delas é que elas podem mudar o sentido de uma oração, certo? Apenas pelo tirar ou colocar das vírgulas, certo? Então, vamos ver direitinho. As orações subordinadas adjetivas restritivas. As mulheres que sofrem violência doméstica devem ser amparadas pela justiça. Percebam aqui que eu não tenho uso da vírgula, né? E aí eu tenho aqui, ó, as mulheres que sofrem violência doméstica. Então aqui é minha oração subordinada, ela está no meio da minha oração principal, certo? Porque eu posso muito bem dizer apenas as mulheres devem ser amparadas pela justiça, não posso? Posso. Porém, eu estou adjetivando, dando uma característica às mulheres. Quem são as mulheres que sofrem violência doméstica, certo? Devem ser amparadas pela justiça. Aqui também eu tenho meu pronome relativo, né? Como é que eu sei que é pronome relativo? Quando eu consigo substituir por a qual, as quais. Então, as mulheres as quais sofrem violências domésticas devem ser amparadas pela justiça. Então, se tem o mesmo sentido, eu sei que vai ser um pronome relativo, certo? Então, é uma oração subordinada adjetiva. Então, as mulheres que sofrem violência doméstica devem ser amparadas. Qual é o sentido que essa oração subordinada tá dando para a minha oração principal? Ela está dizendo que apenas as mulheres que sofrem violência doméstica devem ser amparadas pela justiça. Não são todas as mulheres, até porque nem todas as mulheres sofrem violência doméstica. Consegue entender? Então, ela restringe quem são essas mulheres, né? Ela está restringindo a quantidade de mulheres. Quem são essas mulheres? Percebam na próxima. Ó. Aqui já são as explicativas. Então, é quando eu vou usar a vírgula. As mulheres que sofrem violência doméstica devem ser amparadas pela justiça. Percebam que nesse caso, né, que sofrem violência doméstica, eu tenho a vírgula. Então, o que quer dizer aí? Nesse caso, eu estou dizendo que todas as mulheres que sofrem violência doméstica devem ser amparadas pela justiça. Nesse caso aqui, eu só estou explicando quem são essas mulheres. Eu não estou